Mindset. Será que você sabe o que significa mindset? Muitas pessoas me perguntaram, Juan, mas o que significa mindset? Enquanto eu explico o que significa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 1. Mindset, uma nova mentalidade para um novo ano. Talvez você esteja se perguntando aí, mas o que é isso? O que é mindset? Mind significa mente. E set significa configuração. Mindset nada mais é do que mente configurada ou configuração da mente. Em outras palavras, essa série, a proposta dela é nos ajudar a renovar a nossa mente, a mudar a nossa mente, para que nós possamos viver o quê? Um novo ano. Para que nós possamos entrar no novo ano. Porque o ano é novo, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Nada vai mudar. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, repensar muita coisa, e é isso que nós vamos fazer ao longo dessa série. Nós vamos falar sobre a arte de enraizar, a arte de fundamentar, que é o que nós vamos conversar hoje. Na segunda semana nós vamos falar sobre assumir o controle da mente, sobre fazer uma faxina, uma limpeza no coração e sobre ter foco. Afinal de contas, como diz Paulo César Baruch, ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Não adianta você querer que o ano seja diferente se você permanece o mesmo. E você que abriu a sua Bíblia em Salmos capítulo 1, você pode ler comigo o versículo 1, porque diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, não se ajunta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Uau, que texto, hein? Que palavra de Deus para nós. Eu escolhi esse texto justamente porque ele nos faz pensar de maneira diferente, mas também nos mostra a importância de sermos fundamentados, enraizados. Olha o que o texto diz: feliz é aquele. Interessante porque nós pensamos naturalmente que feliz é aquele que vai fazer algo, que vai adicionar algo, que vai somar algo, não é verdade? Mas o texto está dizendo que feliz é aquele que não aceita fazer tudo. Feliz é aquele que não escuta todo mundo, que não participa de tudo. Feliz é aquele que aprende a dizer não, que aprende a fazer uma limpeza na sua vida, uma faxina no seu coração. Feliz é aquele que sabe filtrar o que vai fazer parte dos seus dias, da sua vida, da sua família. Afinal, a palavra do Senhor diz que tudo lhe é, mas nem tudo lhe convém. E isso vai de encontro com maturidade. Maturidade, segundo Zé Machado, tem a ver com reduzir, renunciar e simplificar. E é justamente isso que esse texto está dizendo: feliz não é aquele que soma, feliz é aquele que subtrai. Porque quem vive somando, adicionando, conquistando, aumentando, a verdade é que se torna escravo de tudo que tem. A verdade é que não tem mais liberdade. Warren Buffett, como que fala? Como que pronuncia quem entende aí de inglês? Warren Buffett, acho que agora eu falei certo. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Sabe o que ele diz? Que um homem poderoso não é aquele que tem agenda lotada. Diferente do que foi nos ensinado, né? O homem poderoso é aquele que tem agenda vazia, sabe por quê? Porque ele aprendeu a arte de reduzir, simplificar e renunciar. Ele aprendeu a filtrar aquilo que vai fazer parte da sua vida. O que o texto está dizendo é que é impossível ser feliz se você for escutar todo mundo. É impossível ser feliz se você der atenção para tudo que está acontecendo na sua volta. Se você quer fazer parte de tudo, de todas as redes sociais, está por dentro, se envolver. Se você quiser agradar todo mundo, é impossível. Feliz é aquele que sabe simplificar, reduzir e renunciar. Feliz é aquele que renuncia ao secundário para focar naquilo que é primário.
Feliz é aquele que ao longo da vida não se perde em suas prioridades, mas ele sabe o que é importante, o que é essencial. Feliz é aquele que se fundamenta, que constrói bases. Feliz é aquele que vive uma vida enraizada. E na semana passada, na virada do ano, nós falamos acerca dos 12 espias. O povo estava prestes a entrar na terra prometida, Moisés envia 12 espias. E o interessante é que dentre os 12, 10 voltaram com uma opinião negativa a respeito do futuro, e apenas 2 voltaram com uma visão de esperança. Agora, o mais engraçado é que os 12 viveram no mesmo contexto de escravidão. Os 12 caminharam pelo mesmo deserto. Os 12 foram enviados à mesma missão. Mas é engraçado porque eles voltam com opiniões distintas, diferentes. Ou seja, apesar do mesmo contexto, eles tinham um mindset diferente, uma configuração da mente diferente. E isso acontece não por causa daquilo que eles estavam vendo, não por causa daquilo que eles estavam olhando, mas principalmente por causa de como estava o seu coração e a maneira como eles estavam olhando para o futuro. Com isso eu quero te dizer, não importa o que está do lado de fora, o que importa é o que está aqui dentro. Isso é que vai fazer diferença nesse novo ano. Não é se o ano vai ser fácil ou difícil, não é se a gente vai passar por crises ou não, mas é como a gente vai reagir a tudo isso é que vai fazer a diferença. Portanto, o que influenciou a opinião desses homens foi justamente a maneira como eles olhavam. E a maneira como eles olhavam era influenciada pelo estilo de vida que eles tinham. Porque presta atenção, enquanto os 10 que olharam para o futuro de maneira pessimista, eles estavam rodeados de murmuradores, de pessoas que desprezavam o que Deus estava fazendo, de gente que vivia reclamando de tudo e de todos. Os 2 que tinham uma visão diferente do futuro, estavam o tempo todo aonde? Na presença de Deus. Se relacionavam com homens e mulheres de Deus. Ou seja, por não terem andado com zombadores, com murmuradores, com aqueles que desprezavam o que Deus estava fazendo, eles tiveram um coração, um olhar diferente para o futuro. E é isso que o texto está dizendo. Feliz é aquele que tem um mindset pautado na palavra. Ele não é levado pela opinião das pessoas, ele não é levado por qualquer vento de doutrina, mas ele está enraizado na palavra. E foi justamente isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eles não deixaram os problemas ofuscar a visão de futuro. Como consequência, presta atenção, de todos que saíram do Egito, de todos que caminharam pelo deserto, de todos daquela geração, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida e viveram os melhores anos das suas vidas. Em outras palavras, eles foram como árvores plantadas junto ao rio, porque eles deram fruto no tempo certo, e tudo o que eles fizeram, eles prosperaram. E eu pergunto para você, quem não quer viver uma vida assim? Quem não quer viver a vida assim, ser como árvore plantada que dá o fruto no tempo certo, que as folhas nunca murcham e é próspero em tudo o que faz? Quem não quer viver uma vida assim? Portanto, hoje eu vou compartilhar com vocês o segredo. O segredo para viver uma vida próspera, o segredo para viver uma vida frutífera e o segredo para produzir muito. E o segredo para viver uma vida frutífera, anote aí, é entender que o solo vem antes do fruto. Estamos muito focados no fruto, mas precisamos entender que o solo vem antes do fruto. Presta atenção. No íntimo de todo cristão há um desejo profundo de fazer a diferença, verdade ou não? Há um profundo desejo de deixar um legado para as próximas gerações, de viver uma vida que vale a pena ser vivida, em todos nós. Agora, o interessante é que esse desejo, ele nasce em nós quando nós passamos a ter vida com Deus, ele nasce em nós quando nós passamos a ter intimidade com Deus. Porque da mesma forma que uma árvore frutífera, ela nasce para gerar o fruto, o cristão ele nasce para ser luz do mundo e sal da terra, ele nasce para fazer a diferença, ele nasce para impactar a vida de todos aqueles que passam por ele. É isso que a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, e querido, é impossível você tentar esconder a luz, é impossível o sal passar batido. Ou seja,
Esse desejo de frutificar, de ter uma vida relevante, ele não vem de nós, mas sim do Deus que nos criou, porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Por isso, todo cristão, ele quer frutificar, ele quer deixar um legado, ele quer fazer a diferença, e não tem problema nisso, não há problema nenhum nisso. O problema é que às vezes nós queremos frutificar antes da hora, nós queremos inverter o processo, mas é importante ressaltar que o fruto, o galho, o tronco, a raiz, tudo isso vem antes do fruto. O solo está em primeiro lugar, e é sobre isso que eu quero te dizer, é sobre isso que eu quero te falar. Hoje, por causa da demanda de alimento no mundo, eles estão trabalhando as sementes em laboratório, sim ou não? Você já viu isso? Eles estão até reproduzindo a carne de maneira artificial, para você ter uma ideia. As sementes estão sendo trabalhadas, elas estão sendo aperfeiçoadas, para que elas possam gerar mais frutos em menos tempo. E essas sementes têm sido comercializadas no mundo todo. Mas por que não resolve o problema do alimento no mundo? Sabe por quê? Porque o problema não é só a semente, o problema também é o solo. Porque quando uma árvore precisa crescer e gerar frutos, não basta você ter uma semente perfeita, você tem que ter um solo produtivo, um terreno produtivo. Em outras palavras, você pode pegar a melhor semente do mundo e tentar plantá-la num solo infértil, não vai crescer, sabe por quê? Porque o poder não está na semente, o poder está no solo que recebe. Uau! Isso traz alívio para o meu coração, porque quando eu olho para vocês, eu não vejo daqui de cima nenhuma semente perfeita. Claro, sementes em potencial, mas eu não vejo nenhuma semente perfeita. Quando eu olho para a minha vida, eu não me vejo como uma semente perfeita. Quando eu olho para a minha equipe, eu não vejo uma semente perfeita. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo um solo que é perfeito para pegar qualquer que seja a semente e fazê-la crescer e frutificar. Isso traz alívio ao meu coração, e isso deveria trazer alívio ao seu coração, porque apesar das suas imperfeições, apesar dos seus pecados, apesar daquilo que você não sabe fazer, apesar das suas restrições, Jesus é o solo perfeito. E a semente, quando cai nele, não encontra outro caminho a não ser crescer e frutificar. O ciclo da frutificação começa, não quando o broto gera o fruto, mas quando a semente cai no solo. É quando a semente cai no solo e ela é regada, que ela começa a romper a sua casca, e ela começa a se ramificar, e é exatamente assim, querido, que acontece conosco. Até encontrarmos Cristo na nossa vida, nós somos como uma semente sem solo. Todo mundo olha para a gente e sabe, olha, ali há um grande potencial, ali há potencial, mas nada acontece, por quê? Porque tem algo nos aprisionando, tem algo nos impedindo de crescer. Nada acontece porque só no solo a sua mente consegue se ramificar. E o interessante é que exatamente assim que acontece conosco, só em Cristo nós conseguimos romper com tudo aquilo que nos atrasa. Só em Cristo a gente consegue abrir mão daquilo que está nos impedindo, que está nos aprisionando no tempo. Só em Cristo é que nós somos capazes de abrir mão de uma vida artificial, de uma vida sem significado, e começamos a desenvolver as nossas raízes. É em Cristo que nós nos rasgamos de toda máscara de mentira, de toda santidade fingida. É em Cristo que nós nos despimos de todo orgulho, de todo ego inflado. E é quando isso acontece que nós começamos a nos ramificar num solo fértil. Querido, hoje talvez não tenhamos aqui um monte de árvores frutíferas, ainda não. Porque se tivéssemos, teríamos batismos todos os domingos. Mas eu creio que esse tempo vai chegar. Eu creio que esse tempo está chegando. Mas hoje nós temos aqui um monte de sementes não perfeitas, mas cheias de potencial, que precisam se romper, cair no solo para começar a crescer e frutificar. E sabe o que a Bíblia diz? Que a semente caindo na terra, se ela não morrer, ela não vai gerar fruto. Não basta você saber quem Jesus Cristo é. Isso não vai mudar a sua vida. Nicodemos não só sabia, como ele acreditava. E Jesus olha para ele e diz: se você quiser entrar no meu reino, necessário vos é nascer de novo. Saber que Jesus Cristo existe, todo mundo sabe. Acreditar em Jesus Cristo, até o diabo acredita.
Por isso o texto está dizendo, a semente precisa cair no solo e ela precisa morrer. Você precisa abrir mão, querido, daquilo que está te atrapalhando de crescer, daqueles pecados que você cultiva no seu coração como amigos. Você precisa abrir mão daquilo que você faz quando você está sozinho, quando não tem ninguém em casa, quando não tem ninguém te olhando. Você precisa abrir mão daquilo que você tem feito no seu trabalho, no seu emprego. Jesus diz, quem quiser ser meu seguidor tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, morrer para si, tomar a sua cruz e me seguir. Não é frequentar uma igreja, não é participar de movimentos religiosos, não é. É negar a si mesmo, é matar a sua carne. É fácil matar a carne? Não é, o próprio nome já diz matar. Vai doer, vai ser difícil, mas é necessário. A semente precisa morrer para ela crescer, para ela gerar fruto. Então, em primeiro lugar, o segredo para viver uma vida frutífera é entender que o solo vem antes do fruto. Em segundo lugar, você pode anotar aí, o segredo para viver uma vida frutífera é entender que a raiz vem antes do fruto. E a raiz não cresce para cima, a raiz cresce para baixo. A raiz não se desenvolve diante de uma plateia, ela se desenvolve no secreto. Ela cresce diante de Deus. E olha o que a Bíblia diz, quando for orar, entra para o secreto. Entra para o seu quarto, e o Pai que te vê no secreto, Ele vai te recompensar eternamente. Amém? Glória a Deus. Você que está orando no secreto, você não está desamparado, o Pai está te vendo, Ele está te honrando, creia nisso. Por isso atente-se para o que eu vou te dizer, antes de sonhar com uma vida frutífera, sonhe primeiro em estar enraizado na palavra. Antes de sonhar com dar frutos e fazer a diferença, sonhe primeiro em se despir, em cair no solo, morrer para si e desenvolver as suas raízes. Antes de sonhar em ser qualquer coisa, você tem que sonhar em ser como Jesus Cristo foi. Ele é o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração. Sonhe primeiro em ser íntegro. Sonhe primeiro em ter um caráter aprovado diante de Deus, não é diante dos homens, é diante de Deus. Sonhe primeiro em ser generoso, em ser um abençoador, em ser alguém que reparte. Sonhe em ser fiel aos seus relacionamentos. Ser fiel à sua esposa, ao seu marido, fiel aos seus filhos. Sonhe em ser fiel aos teus amigos. Não fale mal pelas costas. Seja fiel. Quando Bill Clinton caiu, perguntaram, mas será que a queda no casamento tem a ver com a vida dele governamental? Tem tudo a ver, porque quem não é íntegro nos relacionamentos não vai ser íntegro em mais nada. Seja fiel aos teus amigos. Sonhe primeiro em ser leal. Sonhe primeiro em ter uma fé genuína. Um relacionamento de intimidade com Deus. Um ambiente familiar saudável. Um conhecimento bíblico que te alimenta, que te sustenta. Sonhe primeiro estar aprovado diante dos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque ao longo de toda a história da humanidade, os homens que mais frutificaram não foram aqueles que se expuseram diante do público, foram aqueles que se apresentaram diante de Deus. Os homens e mulheres que mais foram usados por Deus na história da humanidade não eram aqueles cheios de talentos, eram aqueles cheios da presença. São aqueles que primeiro rasgaram o seu coração, se abriram diante de Deus, aprofundaram as suas raízes. Por isso, antes de sonhar com tudo que é externo, sonhe primeiro com o secreto do teu quarto, sonhe primeiro com tua vida de santidade, sonhe primeiro com comunhão, sonhe em ter um coração quebrantado. Querido, nos nossos dias falta coração quebrantado, todo mundo está cético. Ninguém se arrepende mais dos seus pecados, ninguém mais chora diante dos seus pecados. Sonhe em ter um coração quebrantado, sonhe em chorar pelos seus pecados, sonhe em se arrepender dos maus caminhos que você tem caminhado. Você tem que orar como Davi, sonda em mim, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o coração da gente é enganoso. Às vezes você acha que está no caminho certo, na direção certa, com a motivação certa, e você está caminhando completamente oposto. Sonda, Deus, o meu coração. Porque se você crescer, presta atenção nisso, se você crescer sem ter raízes fortes, é questão de tempo para você cair. Você pode crescer e subir,
Mas quanto maior você subir, quanto mais alto, maior vai ser a sua queda. É questão de tempo para uma tempestade te derrubar. Querido, numa tempestade, a árvore que cai primeiro é a árvore que está enfraquecida nas raízes. Se você for na Califórnia, lá é conhecida como a região das sequoias gigantes. E hoje eles estão colocando cercas ao redor das sequoias. Sabe por quê? Porque a movimentação humana ao redor das cercas estão enfraquecendo as raízes e as árvores estão caindo. Fortaleça a tua raiz. 2020 é tempo de você construir a sua base, é tempo de você se fundamentar, é tempo de você crescer para baixo. É o quanto você cresce para dentro da terra que dirá o quanto você está preparado para crescer para cima. É o quanto sua raiz é forte que diz o quanto você vai aguentar as chuvas. Os rios transbordando, o vento bater forte. Por isso eu te pergunto, quanto você tem investido por dia na sua raiz? Porque às vezes você está investindo todo o seu tempo na sua vida externa, na superficialidade da vida, na sua carreira, nos seus talentos. Mas quanto você está investindo no teu relacionamento com Deus, no teu caráter, no teu conhecimento, na tua santidade? Pergunto isso porque no processo de crescimento de uma árvore frutífera, a última coisa que acontece é o fruto. Mas já reparou o quanto a gente tenta inverter isso? Hoje em dia todo mundo quer nascer frutificando. A primeira coisa que a raiz quer fazer é dar fruto. Não tem problema frutificar, o problema é que há um momento certo. E eu penso que isso é até uma estratégia do inimigo para os nossos dias, porque ele sabe que frutificar é natural de alguém que está saudável, que frutificar é algo natural, mas também poderoso. Ou seja, se o inimigo não pode te impedir de frutificar, sabe o que ele faz? Ele te faz comer, pular a etapa, antecipar os processos. Ele te faz antecipar o processo de frutificação. E o que acontece se você frutificar antes do tempo? Você frutifica errado. O seu fruto não permanece. O teu fruto não tem sabor, não serve para nada. Porque a Bíblia diz que se o sal perder o seu sabor, ele só servirá para ser pisado pelos homens. Basta a gente olhar para os nossos dias e para a nossa sociedade. Basta olhar para a igreja espalhada aí. Quantas pessoas frutificaram antes da hora e não caíram? Quantas pessoas frutificaram antes do tempo e não tombaram? É isso que Jesus está tentando ensinar quando ele compara o tolo do sábio. Ele diz, a grande diferença do tolo do sábio não está na capacidade de construir, porque tanto o tolo quanto o sábio construíram as suas casas. A grande diferença do tolo e do sábio não é a capacidade construtiva, porque os dois construíram, mas é a capacidade de prever o futuro e fundamentar a construção. Porque enquanto o sábio investiu tempo naquilo que ninguém estava vendo, investiu tempo naquilo que não tinha glamour, e fundamentou a sua casa, o tolo foi lá para alcançar o resultado mais rápido, pulou todas as etapas da construção, economizou nos processos e construiu uma casa sobre areia. O problema é que Jesus está dizendo que a tempestade não é opcional, ela virá. Querido, não pense você que 2020 não vai ter crises. Vai ter sim, vai ter tempestade. A tempestade não é opcional, ela vai vir. E quando a tempestade vem, querido, os rios transbordam e o vento bate forte. E aí só fica de pé aquilo que tem sustentação. Só fica de pé aquilo que está enraizado, aquilo que tem raízes profundas e saudáveis. Por isso, muita atenção para o que eu vou te dizer agora. Grave isso, registre isso no seu coração. Na nossa vida não vale a pena pular os processos e economizar nas etapas. Porque se você fizer isso, você vai construir algo sobre areia e isso vai cair. E não importa quantos anos você tenha, você vai ter que voltar do zero para construir tudo de novo. Então não pule etapas, não economize nos processos, porque senão você vai ter que começar tudo de novo. Muitos fazem o ensino médio de qualquer jeito. E aí? Quando termina o ensino médio tem que fazer o quê? Se matar para estudar tudo de novo, tudo de novo. Muitos fazem a faculdade de qualquer jeito. E aí quando termina, você tem que fazer a prova para pegar a certificação, para exercer a profissão. O que você tem que fazer? Se matar para estudar tudo de novo.
Muitos não estudam para casar, entram no casamento de qualquer jeito, caem dentro do casamento, e aí não dá certo. Termina, tem que voltar, e às vezes construir tudo de novo. Não vale a pena pular as etapas, economizar nos processos. Do que vale gastar a sua vida inteira para construir algo que vai cair. Do que vale você gastar toda a sua energia, seus anos e sua saúde para construir algo que não vai permanecer. Por isso, não queira crescer se você ainda não tem raízes. Não queira assumir responsabilidades se você ainda não tem raízes. Não queira fazer mais se você ainda não tem sustentação. Porque a palavra diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Será que você está preparado para receber essa cobrança? Será que hoje você tem raízes fortificadas a ponto de lhe dar seiva suficiente para você aguentar a pressão? Será que as suas raízes estão preparadas para oferecer para você saúde mental, emocional e espiritual, para você aguentar o ciclo dos nossos dias? Porque, querido, a vazão de entrada tem que ser maior do que a vazão de saída. Se sair mais do que entrar, crise de burnout, crise do esgotamento, crise de ansiedade, crise do pânico, e por aí vai. Tem que entrar mais do que está saindo, e você tem raízes suficientes para te nutrir, para você aguentar. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Em vários momentos vemos o diabo pedir para fazer o quê? Peneirar as pessoas, né? Em vários momentos o diabo pede para peneirar. E querido, quando o diabo vem para peneirar a sua vida, só aquilo que está enraizado na palavra, no Evangelho, em Cristo, vai permanecer de pé. Por isso, não perca seu tempo bancando uma espiritualidade se você não tem. Não perca o seu tempo com uma arrogância espiritual se você não vive isso. Não perca seu tempo fingindo ser quem você não é, porque o mundo espiritual inteiro sabe quem você é. Os anjos do Senhor, mas os anjos do diabo, o mundo espiritual inteiro sabe quem você é, sabe se você tem raízes em Jesus ou não. Tanto é que o diabo diz: Paulo, eu sei quem é, mas e você? Paulo, eu sei a profundidade das suas raízes, mas e você? Por que muitos jovens, quando entram na faculdade, abandonam a fé? Por que muitos, quando são promovidos, entram para uma carreira profissional, abandonam a fé? Por que muitas pessoas, ao passarem por crises, abandonam a fé? Porque investiram tempo na superficialidade, mas não na raiz. Não construíram bases, fundação. A base estava trincada. E aí, diante de qualquer vento de doutrina, diante de qualquer corrente filosófica, diante de qualquer crise, tudo que se acreditava, acontece o quê? Cai por terra. Interessante, porque Jesus falou sobre isso, né? A casa construída sobre areia. Por isso, o maior bem que você pode fazer por você em 2020 é investir tempo na sua fundação, é sair de uma vida de superficialidade, é deixar de ser religioso, é abandonar o mundo gospel e é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se você quer entrar neste novo ano, num novo nível, você precisa dedicar mais tempo para aquilo que é fundamental. Para suas raízes, para suas bases. O maior bem que você pode fazer para você é não pular etapas, é não economizar nos processos, mas é viver cada fase da vida bem e aprender com o que cada fase tem para te ensinar, porque se você pular a fase, na próxima você também não vai conseguir passar. Então, enraize a sua vida no Evangelho. Você tem raízes hoje para passar em 2020 por uma crise financeira? Você tem raízes hoje para ser traído por uma pessoa que você ama muito? Você tem raízes hoje para suportar uma crise existencial? Uma crise política, uma crise econômica? Você tem raízes para sobreviver a um ano de guerra? Porque não tem problema você chegar à conclusão de que você não tem raízes. O problema é você entrar em 2020 como se nada disso tivesse acontecendo e repetindo o mesmo ciclo ano após ano. Interessante porque Jesus diz: eu faço o que eu vi
O que, igreja? O meu pai fazer. E quando Jesus diz isso, você acha que ele estava falando só de Deus ou também do seu pai José? Ele estava falando de Deus, mas também de José. Eu faço tudo que eu vi o meu pai fazer. E eu não sei se você sabe, mas o pai de José, ele tinha qual profissão? Qual? E o que um marceneiro faz? Ele era marceneiro ou ele era carpinteiro? Carpinteiro. O marceneiro faz móveis. E o carpinteiro? Estrutura. Jesus está dizendo, eu faço o que eu vi o meu pai fazer. Mas a sua oração hoje reflete um Jesus decorador ou um Jesus que estrutura a tua vida? A tua oração hoje revela um Jesus decorador ou alguém que está construindo base, sustentação na tua vida? Não tem problema você chegar à conclusão de que você não tem raízes, de que você não tem base para viver o que Deus está preparando. O problema é você não fazer nada em relação a isso. Por isso, se você não tem raízes, clama pelo nome de Jesus. Fala, Jesus, constrói as bases da minha vida, constrói os fundamentos da minha vida, fortifica as minhas relações. Porque, querido, da mesma forma que uma árvore não vive daquilo que ela produz, ela vive daquilo que a sua raiz lhe dá, você também não vive do que você produz, mas sim do que as suas raízes lhe dão. Você está pautado em Deus, você vive do que Ele te dá, e é Ele que te deu nessa manhã fôlego da vida para estar aqui. É Ele que te dá saúde, é Ele que te dá força para trabalhar, é Ele que te dá inteligência, criatividade, é Ele. Tudo que você tem vem da raiz, a seiva, a vida, vem do Espírito, a paciência, o refrigério, o alívio. Mas a pergunta é, será que você está tão enraizado assim a ponto de receber tudo isso? Porque às vezes suas raízes estão cortadas, e você não está conseguindo receber o que você precisa. Quando uma árvore é pequenininha, a gente coloca ela num vaso. E aí quando ela cresce, a gente tira ela do vaso e põe na terra. Talvez esteja na hora de você sair do vaso e você ir para a terra. Talvez está na hora de você deixar de ler caixinha de promessa e começar a ler a Bíblia. Talvez esteja na hora de você parar de avaliar a Bíblia, o que serve, o que não serve, e começar a deixar a Bíblia avaliar você. Talvez esteja na hora de você parar de ter relações de comércio com Deus e começar a orar revelando a santidade, glória, louvores a Ele. Porque afinal de contas, antes do fruto vem a raiz, e você precisa ser maior por dentro do que você é por fora. Amém? Em primeiro lugar, o solo vem antes do fruto. Em segundo lugar, a raiz vem antes do fruto. E em terceiro lugar, a poda vem antes do fruto. Não é suficiente você plantar uma árvore frutífera em um bom solo para que ela cresça. Porque se você não fizer a poda, não vai crescer saudável. Se você não fizer a poda, não vai adiantar. Mesmo que ela tenha raízes, a poda é necessária. Porque quando uma árvore começa a crescer, ela tem a tendência natural de crescer para fora, buscando o quê? A luz. Mas acontece que em alguns casos há ramos que crescem para o meio, se escondendo da luz. E esses ramos precisam ser eliminados, porque se eles crescerem para dentro e ficarem escondidos da luz, ali será um ambiente perfeito para as pragas, para a destruição daquela planta, daquela árvore. Por isso aquilo precisa ser eliminado. A melhor coisa a se fazer é cortar aqueles ramos, é eliminá-los, é fechar as brechas que o inimigo tem para agir. E pode parecer que não, mas foi justamente isso que aconteceu com Pedro. Satanás encontrou um ramo no meio que não batia luz, que não batia sol, e ele vai lá, aquela é uma brecha, e ele diz para Pedro: Pedro, é verdade que você é amigo de Jesus? Sim, é verdade. É verdade que Jesus acabou de dizer que ele vai morrer? Sim, é verdade. Pedro, se você é amigo de Jesus, você não pode deixar isso acontecer. Vai lá, impede Jesus de fazer essa besteira. Interessante, querido, é que Pedro vai achando que a ideia é dele, achando que a ideia é boa, e quando ele fala aquilo para Jesus, Jesus diz o quê? Saia daqui, Satanás. O problema, queridos, é que eu vejo isso acontecer o tempo todo dentro da igreja. Às vezes eu até me assusto, porque o diabo encontra brechas no coração de pessoas dignas de respeito. Sabe aquelas pessoas que você respeita, que são cheias da presença de Deus, que você fala, essa não.
Mas o diabo vai lá e ele encontra uma brecha. E essa pessoa vem, achando que é a melhor ideia, achando que é a ideia dela, e quando ela fala, ela traz morte. Querido, o coração é terreno fértil. Por isso a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque dele depende a tua vida. Coração é terreno fértil. O que você plantar no coração nasce. Imagine que você está caminhando sobre a rua, caminhando aí na rua, alguém olha para você e fala assim, sua gorda. Você não conhece aquela pessoa. Às vezes você nem é, mas aquilo caiu no seu coração e fez o quê? Destruiu o seu dia. Mas às vezes você também está caminhando pela rua e alguém chega para você, deixa eu te dar uma palavra. Deus ama a tua vida, hoje você vai ter um dia incrível. Às vezes você saiu de casa mal e aquela palavra fez o que com você? Porque coração é terreno fértil, o que você planta ali nasce. Por isso a Bíblia está dizendo, ei, guarda teu coração, protege ele, não deixa ele ter contato com coisas que podem ser prejudiciais. Assim como nos Estados Unidos colocaram uma cerca ao redor das raízes, coloque uma cerca ao redor do seu coração e proteja o teu coração, porque o que for plantado ali vai nascer. Quais são os galhos em sua vida hoje que estão se escondendo da luz? Porque eu sei que você tem galhos em direção à luz, mas quais são aqueles que estão escondidos? Quais são as áreas da sua vida que são brechas para o inimigo agir? Onde é que você tem sido pouco vigilante e você precisa melhorar? Qual é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, querido? É fundamentar teu relacionamento com Deus, teu conhecimento bíblico, é fortalecer a tua integridade, o teu caráter, é fechar as brechas. O maior investimento que você pode fazer em 2020 é na sua vida com Deus, porque isso vai ser como efeito cascata em todas as outras áreas da sua vida. Quando você está saudável em Deus, quando você está enraizado em Deus, teu casamento melhora, tua vida com os filhos melhora, você cresce na profissão. Mesmo que você tenha raízes, hoje é tempo de refletir se na sua vida há galhos se escondendo da luz. Todas as suas áreas da sua vida, todas estão caminhando em direção à luz, ou existe alguma área da sua vida que está se escondendo de Deus? Mesmo que você tenha raízes, você precisa refletir o tempo todo, não apenas se você está crescendo na direção certa, mas também se você está frutificando. Você está frutificando? Você está dando fruto? Olha o que Jesus diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele poda para que dê mais fruto ainda. Mesmo que você tenha raízes, você tem que refletir, não só se você está caminhando na direção certa, mas se você está vivendo uma vida frutífera. Porque não tem como ser cristão e não frutificar, não tem como ser cristão e não gerar fruto. Não frutificar é uma antítese da vida cristã. Não frutificar é você dizer em alto e bom som, há algo de errado na minha santidade, há algo de errado no meu relacionamento com Deus. Porque da mesma forma que crescer é algo natural para o corpo humano, e gerar frutos é algo natural para uma árvore frutífera, frutificar também é algo natural na vida de um cristão. Frutificar é natural quando o crente está enraizado e quando ele está podado. Por isso não só o solo vem antes do fruto, a raiz vem antes do fruto, mas também a poda. E eu te pergunto, você está frutificando? Pensa nos nomes dos frutos que a sua vida gerou em 2019. Quantos frutos você gerou? Porque mesmo que você tenha raízes, essa é uma análise, uma reflexão que você tem que fazer. No texto de João 15 está dizendo que aquele que não dá fruto é cortado. E essa palavra no grego, ela tem muitos significados, cortado é uma delas, mas ela tem outros significados, como também a ideia de levantar e erguer. Dessa forma, o que Jesus está dizendo é, você que está enraizado em mim, na minha palavra, na minha presença, você que está enraizado no Evangelho, mas que por algum motivo está parado no tempo, deixou de crescer e frutificar, eu vou te erguer mais uma vez. Amém, querido? Eu vou te levantar mais uma vez, eu vou limpar você para que você volte para o propósito da sua vida, que é frutificar, que é gerar frutos que permanecem.
Deus não te fez para ganhar dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. É por isso que Ele diz, todo aquele que busca em primeiro lugar o meu reino, tem tudo o que precisa. Porque Deus não te fez para ganhar dinheiro, Ele te fez para gerar frutos. Não inverta as coisas, não se distraia. Deus não te fez para conquistar o seu reino, porque se você é de Jesus, você já faz parte do reino dele. Então é ilógico você estar dentro de um reino e querendo conquistar o seu. Cuidado com as distrações. Deus não te colocou aqui para desfrutar dos prazeres terrenos. O dia do prazer eterno vai chegar. Cuidado com as distrações. O que Jesus está dizendo é, você que está enraizado na palavra, na presença, no evangelho, mas que por algum motivo se perdeu, está parado no tempo, não está frutificando, eu vou erguer você. Glória a Deus por isso, querido. Eu não vou arrancar você fora, eu vou erguer você. Eu vou te levantar, eu vou limpar. Eu vou fazer com você a mesma coisa que um agricultor faz quando ele passa pela sua videira, pelo seu ramo e ele vê um galho caído. Ele pega aquele galho com carinho. Ele ergue, ele começa a limpar, tirar as imperfeições, as impurezas, e ele amarra aquele galinho de pé, para que ele volte a frutificar. É isso que eu vou fazer com você. Mas a pergunta é, quais são as áreas da sua vida que estão precisando de uma limpeza? É o teu coração ingrato? Quais são as áreas da tua vida? É a tua mente suja que projeta nos outros maldade, que vê maldade em tudo? São os seus olhos que são viciados em coisas ruins, é o teu ouvido que ama uma fofoca, é a tua língua que não aguenta até machucar, até ferir, até falar mal. O que é que Jesus precisa limpar na tua vida? É o dinheiro que está ocupando o primeiro lugar na tua vida? Querido, quer perder uma coisa, coloca no lugar de Deus, e Ele vai arrancar, porque Ele não negocia o primeiro lugar. Tem muito namoro que não vai para frente, porque um coloca o outro no lugar de Deus. Tem muita gente que é demitida, mandada embora, não cresce, porque coloca as finanças, coloca a empresa no lugar de Deus. O que Ele precisa passar o facão na tua vida? O que Ele precisa limpar, podar na tua vida, para que você possa crescer, voltar a crescer e gerar frutos? Querido, quando Jesus diz que vai limpar inclusive o ramo que dá fruto, presta atenção nisso. Quando Ele está dizendo que Ele vai limpar inclusive o ramo que dá fruto, o que Ele está dizendo é, quando todo mundo olha para você, essas pessoas estão admiradas com o seu fruto, mas quando eu olho para você, eu estou aterrorizado com a sujeira. Eu não vejo o que as pessoas veem. Está todo mundo te aplaudindo, mas eu sei como está a sua vida. Eu sei como anda o seu coração, como está a sua mente. Eu sei as suas reais motivações, eu sei. Limpar o ramo que dá fruto é Deus trabalhar em nós pecados ocultos. E Deus não deixa pecado oculto encoberto, Ele sempre traz à tona para tratar. Por isso, se você tem pecado oculto, ou você confessa, ou Deus vai publicar no jornal, porque Ele não permite o seu povo vivendo em imoralidade. Não perde o seu tempo. Se você deixou de orar por arrependimento e por perdão de pecados, volte a fazer hoje mesmo isso. Porque senão o teu pecado vem à tona. Quais são as áreas da tua vida que estão precisando de cuidado, de limpeza, de santificação? Limpar o ramo que dá fruto não é uma maldade, é amor, porque Deus quer que você cresça mais e frutifique mais. Em primeiro lugar, querido, o solo vem antes do fruto. Em segundo lugar, a raiz vem antes do fruto. Em terceiro lugar, a poda vem antes do fruto. Em último lugar, tudo isso acontece, sabe por quê? Para que você possa crescer e gerar frutos que permanecem, amém? Você não foi feito para gerar frutos apenas, você foi feito para frutificar muito, e não só frutificar muito, mas gerar frutos que permanecem. O texto diz, eles são como árvores que dão o seu fruto no tempo certo. É importante ressaltar que há um tempo certo no mundo espiritual para você frutificar. Por exemplo, Jesus, quando encontra a figueira, o texto diz que ele viu uma figueira cheia de folhas, ele saiu de Betânia, ele está com fome, ele vê a figueira, ele se enche de esperança, e quando ele chega lá para pegar o fruto, qual é a surpresa dele? Não tem fruto. Então Jesus amaldiçoa e seca aquela figueira. Mas a pergunta é, por que Jesus amaldiçoou a figueira, se o texto diz que não era tempo de dar frutos?
Por que Jesus agiu dessa maneira se o texto está dizendo que não era tempo de dar frutos? Deixa eu te explicar o processo de frutificação de uma figueira. Primeiro vem o broto. Do broto nasce o fruto e depois nascem as folhas. O que aconteceu é que ela deu folhas antes de dar fruto. Se tinha folhas, tinha que ter fruto. E esse é o problema da nossa geração. Esse é o problema dos nossos dias. Nós queremos nos mostrar antes do tempo. Nós queremos nos exibir antes da hora. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela estava enganando todo mundo. Ela está dizendo, eu tenho fruto, mas não tinha. E quantos de nós não nos enganamos uns aos outros, bancando uma espiritualidade que não temos, tentando mostrar uma perfeição que não existe, maquiando crises no casamento, crises conjugais, crises com os filhos. Querido, todo casal passa por dificuldade. Todo pai e mãe luta com seus filhos. Todo filho em algum momento da vida desobedece os seus pais. Todo cristão peca e todo pastor falha. Não tem por que a gente tentar se esconder, não tem por que a gente tentar maquiar os nossos erros, porque a palavra diz que só haverá cura quando houver confissão, quando houver verdade, quando houver transparência, porque Jesus é a verdade. Jesus condena aquela figueira, porque ela enganava todo mundo. E será que a gente não está enganando a nossa família? Mostrando para nossa família um caráter que não existe, mostrando no nosso trabalho uma falsa integridade, mostrando na igreja uma falsa santidade. E olha, eu vou te dizer, você pode me enganar, você pode enganar tua esposa, o teu marido, eles podem acreditar em você, você pode enganar as pessoas que trabalham com você, mas a Deus você não engana. Não tem como enganar a Deus, e é por isso que no mundo espiritual, primeiro a semente morre no solo. É por isso que no mundo espiritual, primeiro a semente se transforma numa raiz. Depois ela é podada e por último ela dá os frutos. Por isso não fala, querido, se você não vive. Não se venda se você não tem o que dar. Você não precisa mostrar e nem provar nada para ninguém. Você não precisa correr. Nós não estamos disputando quem é que vai chegar primeiro, porque no céu ninguém vai chegar primeiro, a gente vai entrar junto. A Bíblia não diz que Jesus vai me buscar ou te buscar, Ele diz que vai buscar a igreja. E eu e você só vamos porque fazemos parte da igreja. Que vantagem tem você ter folhas se você não tem frutos? Que vantagem tem ter plateia se você não tem vida? Que vantagem tem você ter seguidores se você está perdido? Que vantagem tem você ter competência, mas não ter caráter? Ter talentos, mas não ter dons? Ter experiência, mas não ter humildade, um coração quebrantado? Que vantagem tem? Sem raízes, sem poda, não tem jeito. Você vai tombar. Por isso, quem não se entrega ao solo, quem não morre no solo, quem não desenvolve a sua raiz, quem não aceita a poda, o texto diz que vai ser como palha que é jogada ao vento e logo dissipa. Ser como palha é passar pela vida sem ser notado. Ser como palha é passar pela vida sem deixar um legado. É viver uma vida insignificante, superficial, sem profundidade. É viver sem propósito. É chamar a atenção para si, mas não ter nada para oferecer, nada para dar. Mas esse não é o projeto de Deus para a tua vida, porque feliz é aquele que permanece em Cristo e aceita a poda. Esse vai ser como árvore que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Quem já plantou uma árvore sabe que há 3 grandes alegrias: quando ela cresce, quando ela frutifica e quando você vê as pessoas se deliciando do seu fruto. É verdade ou não é? Há 3 momentos de grande alegria no coração de Deus: quando Ele nos vê crescendo, quando Ele nos vê frutificando e quando Ele vê esses frutos impactando vidas. Porque da mesma forma que um rio não mata a sua sede com as suas correntezas, e a nuvem não se alivia com a sua própria água, mas se derrama em favor dos outros, e uma árvore não se alimenta da doçura do seu fruto, mas entrega a quem tem fome, assim é o povo de Deus. Nós vivemos daquilo que Deus nos dá, para que aquilo que a gente conquista, a gente pode repartir e abençoar. Você é a primeira Bíblia que alguém vai ler na vida, você tem ideia disso?
Porque talvez antes de alguém pegar a Bíblia, essa pessoa vai ver você. Agora a pergunta é, mais tarde, quando ela ganhar uma Bíblia e começar a ler, ela vai ver na Bíblia você ou ela vai ficar espantada porque você não vive nada do que você pregou? Você é o primeiro Cristo que as pessoas estão encontrando. Mas a pergunta é, quando elas encontrarem o verdadeiro Jesus Cristo, elas vão ficar maravilhadas porque você é igual a Ele, ou elas vão ficar chocadas porque você é muito diferente dele? Queridos, nós somos feitos para aliviar a dor de quem sofre. Nós somos feitos para suprir a fome de quem está com fome. Nós somos a mensagem de Deus. E ser a mensagem de Deus não é levar um recado. Ser a mensagem de Deus é ser a mensagem de Deus. Tanto é que Ele não disse, diga às pessoas que eu amo elas. O que Ele disse, igreja? Ame como eu vos amei. Nós somos a mensagem de Deus, queridos. Nós somos respostas de oração. Sabe quando Deus te deu a sua casa? Sabe quando Deus te deu o seu carro? Sabe quando Deus te deu o emprego? Foi assim que Ele fez, mandou um anjo, cantou um hino espiritual e falou, eis que te dou um carro na sua garagem. Foi assim que Ele fez? Não, Ele usou pessoas para abrir portas para você crescer, pessoas para pagar um salário para você. Ele usou pessoas. Nós somos respostas de oração. Sabe por que hoje os milagres não acontecem mais como antigamente? Porque hoje colocamos a nossa vida emocional na frente da vida espiritual. Porque hoje nós colocamos a nossa opinião em relação ao outro na frente da vontade de Deus. A gente prefere ver o outro sofrendo do que vivendo o milagre. Nós preferimos o outro passando dificuldade do que sendo aliviado. Em outras palavras, o nosso egoísmo atrapalha a nossa fé. Mas sempre numa situação de milagres, há 3 tipos de pessoas: aquele que tem poder para fazer o milagre, aquele que vai facilitar o milagre e aquele que precisa do milagre. Jesus precisava alimentar 12 mil pessoas, Ele poderia fazer o milagre. A multidão precisava do milagre, mas Ele queria que ali tivesse um facilitador daquele milagre. E naquele dia uma criança foi o facilitador, entregou 5 pães e 2 peixinhos e o milagre aconteceu. No caso de Naamã, aquela menina escrava poderia ter dito que Deus de Israel traga condenação sobre este homem, mas ela orou diferente. Quem dera esse homem conhecer o profeta da casa de Israel, quem dera esse homem conhecer a Deus. E Deus usou essa menina para facilitar o milagre. No caso do paralítico, ele precisava do milagre. Jesus estava na região e poderia fazer o milagre, e 4 amigos facilitaram o milagre de acontecer. Agora perceba uma coisa: quem deu 5 pães e 2 peixinhos era uma criança. A menininha era uma escrava. E os 4 amigos eram anônimos, mas já se passaram mais de 2000 anos, e até hoje a gente está falando dessas pessoas, porque quem facilita o milagre entra para a história. Quem facilita o milagre gera frutos que permanecem. Você hoje é uma pessoa que facilita os milagres, ou você hoje é uma pessoa que atrapalha os milagres? Meu amigo conta que ele estava no aeroporto atrasado para pegar um voo, faltava 10 minutos. A moça dizia para ele: vai fechar, não posso te deixar entrar, não tem como, não dá. Passou uma outra moça atrás daquela e falou: o que está acontecendo? Cheguei atrasado, só tem esse voo para a cidade, se eu perder hoje, só depois de amanhã. Vamos lá, eu vou te levar até o avião. Você é aquele que atrapalha a vida dos outros, ou você é aquele que facilita a vida dos outros? Porque se você não conhece Jesus, se você não está enraizado em Jesus, ok, você tem desculpa. Mas se você é filho de Deus, querido, se você está enraizado na palavra, você não pode viver dessa maneira. Porque tudo que Jesus nos ensinou foi dar outra face, foi caminhar a 2ª milha, foi amar como Ele nos ama, foi dar sem esperar receber nada em troca, foi perdoar. Nós somos feitos para frutificar. Por isso, seja como uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Seja como uma árvore que produz muito, mas que produz frutos que permanecem.
dar frutos que permanecem e levar a luz onde há trevas, é apresentar Jesus para quem não conhece, é transformar órfãos em filhos e sementes em árvores, porque o ápice de uma semente não é se transformar numa laranja, mas numa árvore de laranjas que se reproduz até formar um pomar inteiro. Deus não quer usar a sua vida só para gerar frutos, Deus quer usar a sua vida para gerar outras árvores que vão gerar mais frutos até que a nossa cidade seja transformada. Glória a Deus, igreja. E para terminar, eu quero contar um exemplo de uma amiga que trouxe açaí do Pará. Tem alguém do Pará aqui? Do norte? Essa pessoa trouxe um açaí do Pará para os seus amigos comerem. E aí, quando ela foi abrir, o pessoal começou a falar assim: eu não, esse negócio aí tem gosto de terra, não quero comer esse negócio não. Aí essa mocinha foi lá na cozinha dela, bateu o açaí, preparou aquele açaí, voltou, como ninguém queria, ela pôs um pouquinho no prato, no copo para ela, e ela deu uma colherada. E quando ela deu aquela colherada, ela fechou os olhinhos e ela fez uma cara de satisfação tão grande, mas tão grande, que na hora fez uma fila. Todo mundo queria provar o do açaí. Mas eu penso que as pessoas não queriam açaí, as pessoas queriam experimentar a mesma satisfação que aquela pessoa experimentou. Dar frutos é deixar as pessoas experimentarem da satisfação que você tem. Dar frutos é viver de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: isso é ser um cristão. É assim que um cristão vive. Olha a alegria, olha a satisfação, olha a plenitude. É isso que eu quero para mim. Esse é o Jesus que eu quero para mim. Feliz é aquele que antes de pensar no fruto se lança no solo, desenvolve sua raiz, aceita a poda, porque ele será como uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Essa foi a primeira mensagem da série Mindset, uma nova mente para um novo tempo. Fique de pé, vamos cantar.